E se o recurso que devia ajudar o seu paciente a ouvir melhor os sons agudos estiver, na verdade, deixando a fala ainda mais difícil de entender? Então, você ativou a compressão de frequência para ajudar o seu paciente a ouvir melhor. Mas será mesmo que ele está ouvindo melhor? Porque, em alguns casos, esse recurso pode fazer exatamente o contrário, modificar tanto os sons que a fala perde a naturalidade e o paciente começa a perceber que o som ficou estranho, ficou artificial, e lá no software tudo normal, tá tudo lindo, maravilhoso. Eu sou Luciana Garola, sou fonoaudióloga, mestre, doutora e pesquisadora na área de verificação eletroacústica dos aparelhos auditivos, e hoje eu vou mostrar o que acontece quando a gente usa o recurso da compressão de frequência de forma inadequada. Como que isso vai interferir na qualidade do sinal que chega para o seu paciente, do som que chega para o seu paciente, e como saber quando esse recurso realmente faz sentido para cada caso. Porque nem toda tecnologia que pode ser ativada deve ser ativada. Qual é a qualidade de som que você quer oferecer para o seu paciente? Essa qualidade aqui. O dia amanheceu bonito na fazenda. A viagem da noite anterior havia sido muito cansativa. O problema na direção do carro demorou a ser resolvido, e por isso chegamos tarde e fomos logo dormir. Naquela manhã, o vaqueiro apareceu cedo trazendo leite e uma cesta com biscoitos. Ou essa qualidade. O dia amanheceu bonito na fazenda. A viagem da noite anterior havia sido muito cansativa. O problema na direção do carro demorou a ser resolvido, e por isso chegamos tarde e fomos logo dormir. Naquela manhã, o vaqueiro apareceu cedo trazendo leite e uma cesta com biscoitos. Então é muito importante a gente ouvir o que o recurso da compressão de frequência faz com os sons, porque a ideia é que ele melhore a amplificação dos sons agudos, mas ele não vai agir somente nesse tipo de som, ele vai agir em todos os sons que estão na mesma frequência que está sendo comprimida, e isso pode alterar sim a percepção de outros sons da fala. Então vamos começar com o caso, né? Então vou mostrar aqui para vocês o audiograma desse paciente que chegou para ser atendido no meu consultório reclamando que não estava ouvindo bem, que o som parecia distorcido. E como vocês podem ver aqui nesse audiograma que representa a perda de audição dele, ele não tem uma perda de audição que a gente chama em rampa, né? Ele tem uma perda de audição que teoricamente não é necessário, não seria necessário ativar o recurso da compressão de frequência. É uma perda moderada e sem a necessidade de ativação do recurso, porque ele ainda tem uma boa preservação dos sons agudos. Quando eu abri o software para ver o que estava acontecendo, então esse aparelho tinha sido programado com a regra da empresa, e aqui na lateral a gente vê esse sombreado, né? A gente vê que o recurso de compressão de frequência foi ativado, muito provavelmente porque já era ativado diretamente no software. E isso traz uma distorção dentro daquela região que está sendo chureada, que mostra ali um pouquinho mais escura ali no software. Muito bem. Só que outra coisa que eu quero mostrar é que no software, como vocês podem ver, tudo lindo, que teoricamente ele não teria nenhuma queixa, porque teoricamente está mostrando que está tudo nos alvos. E isso é mais uma vez para a gente ver que o que o software mostra não é o que está acontecendo no ouvido do nosso paciente. Então agora a gente vai ver o que estava acontecendo mesmo. Então fui lá, fiz a leitura do que estava acontecendo no ouvido dele e olha só, a gente vê que a amplificação da fala está muito abaixo dos alvos calculados para a regra anal. Mas, Luciana, os aparelhos não foram programados para a regra anal, mas é justamente esse o grande problema. Toda vez que a gente faz uma verificação eletroacústica, a gente só consegue fazer verificação em relação aos alvos de regras validadas. Não existe verificação possível de ser feita quando a regra foi programada, quando os aparelhos foram programados com regras da empresa. Então, a única forma da gente fazer uma comparação é com relação à regra validada. E com relação à regra validada, esses aparelhos estão muito abaixo do que esse paciente precisa. A linha pontilhada vermelha é o alvo, é aonde essa fala precisa chegar, e ali a gente está vendo que a linha vermelha contínua está abaixo dos alvos, inclusive, e aí tem até um pico, uma elevação ali por volta de 1000 Hz na orelha direita,
e tudo muito abaixo dos alvos na orelha esquerda, ou seja, ele não está recebendo amplificação suficiente para o que ele precisa para a perda de audição dele. Aqui, só um close maior, um close onde eu mostro só a orelha direita, e que, para a gente pensar, né, olha só, nos agudos ele não está conseguindo o tanto de aumento de som necessário calculado pela regra Nau NL2, mas em 1000 Hz, por exemplo, tem uma curva ali acima do que é calculado pela regra. Então, de novo, o que o software mostra não é o que acontece na orelha do nosso paciente. E aí, vamos ver o que a conduta, né? O que foi realizado para fazer os ajustes desse aparelho. Então, a conduta foi, primeiro, reprogramar esses aparelhos com a regra validada, no caso, a Nau NL2, desligar o Sound Recover, porque ele não precisa dessa tecnologia, ele não precisa do recurso da compressão de frequência para escutar melhor os agudos, porque a gente consegue dar a amplificação necessária para esses sons sem esse recurso do software. E ajustar, claro, os aparelhos para o alcance dos alvos da regra Nau. E aqui é o resultado. Então, aí vocês conseguem ver que tanto a orelha direita quanto a orelha esquerda mostra que os alvos foram alcançados. Então, a linha pontilhada roxinha representa os alvos e a linha contínua roxa representa a resposta, quanto que esse aparelho está dando de alcance a esses sons que foram calculados pela regra Nau. E elas se encontram, então a gente conseguiu um bom alcance aos alvos da regra Nau NL2. E aí, só para mostrar como é que fica o software depois, né? Será que ele sofre alguma diferença? É claro que sim, né, gente? Aqui nesse slide, a gente consegue ver direitinho que o que é bonito lá na tela de verificação, que está mostrando realmente o que está acontecendo na orelha do meu paciente, fica completamente fora dos alvos quando a gente vê o software. Então tem um aumento ali muito maior em 500 e 1000, mas de novo, isso não representa o que está acontecendo na orelha dele. O que está acontecendo na orelha dele é isso aqui que eu já mostrei para vocês, que mostra todo o espectro de fala dentro, com alcance aos alvos. E aí, só para comparação, o antes e o depois. No slide aqui, a gente consegue ver como estava o ajuste dos aparelhos antes, que é representado ali pela linha vermelha, e como ficou esse ajuste depois que o aparelho foi reprogramado, completamente dentro dos alvos que foram calculados pela regra Nau NL2. Aí eu quero mostrar de novo para vocês a diferença de som, de qualidade de som. Quando a gente escuta sem a compressão de frequência, o som é assim. O dia amanheceu bonito na fazenda. A viagem da noite anterior havia sido muito cansativa. O problema na direção do carro demorou a ser resolvido, e por isso chegamos tarde e fomos logo dormir. Naquela manhã, o vaqueiro apareceu cedo, trazendo leite e uma cesta com biscoitos. Quando a gente escuta com a compressão de frequência, o som é assim. O dia amanheceu bonito na fazenda. A viagem da noite anterior havia sido muito cansativa. O problema na direção do carro demorou a ser resolvido, e por isso chegamos tarde e fomos logo dormir. Naquela manhã, o vaqueiro apareceu cedo, trazendo leite e uma cesta com biscoitos. Aí, gente, qual a qualidade de som que você quer mostrar para o seu paciente, que você quer fazer com que ele perceba? Um som mais natural ou um som que não é natural e que não vai fazer com que ele escute melhor os agudos? É isso que a gente tem que ter em mente. Qual é a qualidade de som? Então, para seguir a receita, para dar certo, programar sempre os aparelhos com a regra validada, ou a Nau ou a DSL, com regras validadas, fazer a verificação, fazer o mapeamento de fala e fazer os ajustes de modo a oferecer para o paciente o melhor acesso possível aos sons de fala. E 3, desativar recursos que não são necessários para perdas de audição, como a dele, por exemplo, que ao invés de ajudar a ouvir um som melhor, com esse recurso, esses sons acabam ficando um pouco mais distorcidos e muito menos naturais. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do caso. Deixem suas dúvidas, deixem os seus comentários e se inscreva no canal. E, por favor,
compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a essa informação. Te espero no próximo vídeo. Até lá!